Para quem não sabe, eu sou professor Rodrigo Rainha. Eu comecei minha trajetória na educação dando aula particular para os meus amigos. Quando eu digo aula particular, significava primeiro 2, depois 3, depois 5, depois 15 crianças querendo que eu explicasse primeiro história, depois expliquei geografia, depois expliquei filosofia, depois expliquei sociologia, e assim foi. Muitas vezes sem entender. Eu lembro de eu deitado na laje da minha casa e minha amiga Tatiana Martins, fantástica, linda, maravilhosa, esteja ao lado de Deus, brigando comigo. Não é possível que você saiba isso. Eu falei assim: eu não sei, eu só estou interpretando. Falou: como é que você pode estar interpretando e estar acertando? Eu falei: eu não sei, eu só sei que eu estou interpretando. Eu sou o professor que resolveu defender as vítimas de Schindler e não defender a sua proposta. Eu sou o professor que se decidiu no 7º ano, na minha época ainda, 8ª série, 6ª série, não, então já era 7ª série, então 8º ano, defender uma peça de teatro onde eu levei todo mundo para ensaiar, uma professora de português lá no morro onde eu morava. Minha mãe fez um cachorro quente que deixou todo mundo louco. Eu começo a dar aula particular de matemática, física, química, que meu pai não tinha paciência e indicava: meu filho é bom, ele consegue. Eu sou professor que começou no pré-vestibular do Morro do Alemão. Eu sou o professor que ficou um ano lá e quando os outros professores começaram a faltar, ele deu aula de português, deu aula de redação, deu aula de matemática, deu aula de geografia, deu aula de história. Eu sou professor que começo formalmente pelo ensino superior, mesmo depois de um monte de escola que não reconheceu minha carteira. Eu sou professor que entrou em Santa Mônica dando uma aula que deveria ser de período entre guerras, falando de futebol. Eu sou professor que entra por Queimados, vai para o centro, dá aula em Madureira e dá aula no Rio de Janeiro inteiro, na Estácio. Eu sou professor que descobre o piso e a maravilha da educação no mestrado, no doutorado, que estuda pra caramba sobre isso, apesar de não ser pedagogo. Eu sou professor que, ao longo de alguns bons anos, fui criando histórias, que hoje eu me aventuro pela primeira vez como professor solo, Hotmart, criando cursos e contribuições e colaborações. Eu tenho 3 cursos, um falando de Islã, um falando de cristianismo e um falando sobre a minha própria, um exercício epistemológico, como é que eu construo as minhas metodologias, muito influenciada, nada exatamente autoral, e quero agora fazer um curso pensando sobre competências socioemocionais e uma disciplina que eu quero chamar de Em Busca da Felicidade. Curte esse vídeo, compartilha, dá um like se você faria. O curso Hotmart estaria bem baratinho, porque eu acho que a felicidade vale muito para poder ter um valor mensurado. Se você faria um curso sobre a busca da felicidade.